O síndico pode me multar por tudo? Evite abusos no condomínio. Você já se perguntou se aquela multa do síndico que chegou por baixo da sua porta ou no seu e-mail é realmente válida? Afinal, quando o condomínio pode ou não aplicar uma penalidade? A verdade é que muitos condôminos se sentem injustiçados e não sabem que existem limites claros para o poder do síndico. Será que você está sendo vítima de um abuso de poder sem saber? E se houvesse uma forma de reverter multas indevidas e até conseguir uma indenização? Imagine a cena. Você chega em casa depois de um dia cansativo, abre a correspondência e lá está ela, uma notificação de multa. O coração acelera, o estômago gela e a primeira reação é de indignação. Mas, antes de perder o sono, você precisa entender que o condomínio não é uma ditadura e o síndico não é um monarca absoluto. Existe uma linha tênue entre a gestão da ordem e o autoritarismo, e é exatamente sobre essa linha que vamos caminhar hoje. Para começar nossa jornada, a primeira placa do nosso caminho nos leva até Itajaí, no belo litoral de Santa Catarina. Imagine uma moradora que, buscando organizar melhor suas coisas, instala um armário na sua própria vaga de garagem. Parece algo inofensivo, não é? Afinal, a vaga é dela, ela paga por aquele espaço. No entanto, o síndico daquele condomínio teve uma interpretação diferente. Ele decidiu que aquele armário era uma afronta estética ou uma violação de um padrão que, vejam só, era apenas sugerido, não obrigatório. Esse caso foi parar na justiça, e a decisão é um verdadeiro bálsamo para quem preza pelo direito de propriedade. O Juizado Especial Cível de Itajaí anulou a multa e determinou o pagamento de indenização por danos morais à moradora. Mas por que isso aconteceu? O motivo principal é que a penalidade não tinha respaldo legal. A sentença destacou algo fundamental: a garagem é propriedade particular. De acordo com o Código Civil Brasileiro, qualquer restrição ao uso da propriedade ou qualquer penalidade imposta deve estar expressamente prevista na Convenção do Condomínio. Não basta o síndico achar feio, não basta um grupo de moradores decidirem em um grupo de WhatsApp que algo não é permitido. Se não está na Constituição do prédio, a convenção, a multa nasce morta. E o erro desse síndico foi além. Ele tentou aplicar um regimento interno que foi criado ou alterado depois que o armário já estava lá. Isso fere o princípio da irretroatividade. Imagine se o governo criasse uma lei hoje, proibindo você de ter usado uma camisa azul ontem e te multasse por isso. É absurdo, e no condomínio a lógica é a mesma. Além disso, houve a violação da boa-fé objetiva. O síndico esperou mais de 4 meses para reclamar do armário. No direito, usamos um termo latim chamado surrectio. Isso significa que se uma situação perdura por muito tempo sem oposição, cria-se a legítima expectativa de que aquilo é aceito. O condomínio, ao ficar em silêncio por meses, perdeu o direito de punir subitamente. A juíza do caso percebeu que a atitude do síndico ultrapassou o mero aborrecimento. Ele expôs a moradora a constrangimentos desnecessários, gerando um impacto psicológico que justificou a indenização por danos morais. Esse caso de Itajaí é uma vitória contra a arbitrariedade e serve como um alerta para todos nós. Muitas vezes, o síndico, imbuído de um sentimento de poder, esquece que sua função é representar e gerir, e não perseguir. A legalidade e a razoabilidade devem ser os pilares de qualquer gestão condominial. Se você recebeu uma multa, a primeira pergunta que deve fazer é: onde está escrito que isso é proibido? Se a resposta for apenas um "eu acho" do síndico, ou uma regra criada às pressas, sem aprovação em assembleia, você está diante de um abuso de poder. O direito de propriedade é um dos pilares da nossa sociedade e dentro do seu condomínio ele deve ser respeitado, desde que você não esteja prejudicando o sossego, a saúde ou a segurança dos demais. No caso do armário, ele estava na vaga privativa, não obstruía a passagem e não causava risco. Era apenas uma questão de controle excessivo. Quantas vezes vemos síndicos que se preocupam mais com a cor da cortina do morador do que com a manutenção das vigas do prédio? Esse foco distorcido é o que gera os conflitos judiciais que sobrecarregam os tribunais e esvaziam os caixas dos condomínios, já que, se o condomínio perde a ação, quem paga a conta da indenização e dos advogados são todos os moradores, inclusive você.
Portanto, fiscalizar o síndico para que ele não cometa abusos é também uma forma de proteger o seu próprio bolso. A justiça brasileira tem sido cada vez mais rigorosa com os síndicos que atuam como se fossem donos do prédio. A figura do síndico profissional ou morador exige preparo, inteligência emocional e, acima de tudo, respeito às leis. Quando o poder sobe a cabeça, a harmonia condominial desaparece e dá lugar a um ambiente hostil de vigilância e punição. Mas, como nem tudo são flores, precisamos olhar para o outro lado da moeda. Nem toda multa é abuso e nem todo morador é vítima. O equilíbrio é difícil de alcançar, mas é o único caminho para uma convivência pacífica. Ao entender o caso de Itajaí, você ganha a primeira ferramenta de defesa, a compreensão da hierarquia das normas. Convenção acima de tudo, seguida pelo regimento interno, e ambos submetidos à lei maior, que é o Código Civil e a Constituição Federal. Se a multa que você recebeu ignora esse caminho, ela é nula. E saber disso é o primeiro passo para não se deixar intimidar por notificações autoritárias. Mas a situação pode ser mais complexa do que parece à primeira vista, e a nossa segunda placa nos alerta para um cenário onde a justiça pesou a mão de forma diferente. Enquanto em Itajaí vimos a proteção contra o abuso, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, o Tribunal de Justiça nos mostrou o peso da responsabilidade do proprietário. Imagine uma senhora de 87 anos, alguém que, pela idade, esperaria tranquilidade. No entanto, ela se viu no centro de uma batalha judicial que resultou em multas acumuladas que somam mais de R$ 20 mil. Você pode pensar, o que uma idosa de quase 90 anos poderia ter feito de tão grave? E aí reside o detalhe crucial que todo proprietário de imóvel precisa gravar na mente. As infrações não foram cometidas por ela, mas por sua neta, que ocupou o apartamento por 8 anos. O condomínio Ilhas de Marambaia e Jaguanum, no bairro Guilhermina, tornou-se o cenário de um conflito que se arrastou por anos. As reclamações dos vizinhos eram constantes e foram todas documentadas no livro de ocorrências. O que acontecia lá? A neta da proprietária foi descrita no processo como tendo um comportamento antissocial. Entre as queixas estavam atitudes que minavam a convivência básica, como estender roupas para secar nos corredores do prédio, transformando a área comum em uma extensão da sua lavanderia. Mas o ponto mais grave, que gerou o maior prejuízo, foram os danos causados aos veículos na garagem. Os filhos da moradora, bisnetos da idosa proprietária, brincavam na garagem sem supervisão adequada, resultando em avarias nos carros dos outros condôminos. O condomínio agiu conforme manda o manual, advertiu, notificou e, diante da reincidência e do silêncio, começou a aplicar multas. As infrações ocorreram ao longo de anos, mas devido à prescrição, apenas as multas aplicadas entre 2016 e 2017 puderam ser cobradas judicialmente. Mesmo assim, com juros e correções, o valor ultrapassou os R$ 20 mil. A defesa da idosa tentou argumentar, recorreu da decisão de primeira instância, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo foi irredutível. A decisão da 30ª Câmara de Direito Privado manteve a condenação. O relator do caso, desembargador Paulo Alonso, foi enfático ao dizer que o comportamento antissocial não admite complacência, especialmente em condomínios residenciais. Para ele, a multa tem um caráter educativo e punitivo, servindo de freio para que as condutas lesivas não se repitam. Mas a pergunta que fica no ar e que gera muitos debates em assembleias pelo Brasil é: isso é justo? Por que a avó, que talvez nem morasse no local ou não tivesse controle direto sobre as ações da neta adulta, deve pagar essa conta astronômica? A resposta jurídica é clara, embora emocionalmente difícil. A responsabilidade pelas infrações condominiais é de natureza propter rem, ou seja, ela persegue a coisa, o imóvel. O proprietário é o responsável final perante o condomínio por tudo o que acontece dentro da sua unidade e pelas ações de quem ele permite que lá resida, seja um inquilino, um comodatário ou um familiar. Se você empresta ou aluga o seu imóvel, você está transferindo a posse, mas não a sua responsabilidade de garantir que as regras daquela comunidade sejam respeitadas. Esse caso serve como um alerta máximo para quem possui imóveis e os deixa sob os cuidados de terceiros. A idosa foi vítima da falta de educação e respeito da própria família, mas perante a lei e o condomínio,
ela é a devedora. Isso nos faz refletir sobre a importância de escolher bem quem ocupa o nosso espaço. No ambiente condominial, o seu direito termina onde começa o do vizinho, e quando esse limite é ultrapassado repetidamente, o comportamento antissocial é configurado. Diferente de uma multa simples por barulho em uma noite isolada, o comportamento antissocial refere-se a um padrão de conduta que torna a vida dos demais insuportável. É o descaso sistemático com as normas. O Tribunal de Justiça de São Paulo deixou claro que o condomínio não pode ser refém de um morador que ignora as regras básicas de civilidade. Imagine você, morador, tendo seu carro riscado ou batido na garagem porque as crianças do vizinho usam o local como playground e os pais não fazem nada. Imagine o cheiro de roupa úmida e a poluição visual nos corredores porque alguém decidiu que o regimento interno não se aplica a ela. A convivência em grupo exige sacrifícios individuais em prol do bem comum. Quando esses sacrifícios não são feitos voluntariamente, a multa entra como instrumento de força do coletivo. O valor de R$ 20.000 é um choque, mas reflete o acúmulo de 12 penalidades que foram ignoradas. A idosa recebia os boletos junto com a taxa condominial e simplesmente não pagava. Essa negligência com a punição inicial é o que leva ao abismo financeiro posterior. O judiciário brasileiro, ao confirmar essa sentença, envia uma mensagem poderosa. As normas do condomínio têm dentes. Elas não são sugestões de etiqueta, são regras de direito privado que possuem validade jurídica total. Se você é proprietário, não pode se lavar as mãos e dizer, eu não estava lá. Você é o garantidor da ordem na sua unidade. Se a sua neta, seu filho ou seu inquilino está causando problemas, cabe a você intervir, sob pena de ver seu patrimônio ser atacado para pagar dívidas geradas por terceiros. Esse contraste entre o caso de Itajaí e o de Praia Grande é fundamental para entendermos o equilíbrio do sistema. Em Itajaí, a justiça protegeu a moradora de uma regra que não existia. Em Praia Grande, a justiça puniu a proprietária por regras que existiam, eram claras, foram descumpridas e estavam amplamente documentadas. A lição aqui é sobre prova e previsão legal. O condomínio de Praia Grande venceu porque tinha o livro de ocorrências cheio, reclamações de diversos vizinhos e fotos. O condomínio de Itajaí perdeu porque se baseou no autoritarismo do síndico e em regras que não estavam na convenção. A diferença entre o sucesso e o fracasso em uma disputa de condomínio está nos detalhes do que está escrito e no que pode ser provado. E você, como proprietário ou morador, deve estar atento a ambos. A responsabilidade é um fardo pesado, mas é o preço que se paga por viver em sociedade e por possuir um bem em regime de copropriedade. A nossa terceira placa nos faz refletir sobre o padrão emergente que estamos testemunhando nos tribunais brasileiros: o fortalecimento da responsabilidade do proprietário e o rigor contra a negligência. Ao analisar os dois casos anteriores, percebemos que o ponto central de toda discussão é invariavelmente quem paga a conta. A justiça tem sido rigorosa em ambos os lados da moeda. Se por um lado temos a proteção sagrada contra o abuso de poder e a perseguição pessoal do síndico, por outro, vemos a confirmação de que o condômino é o fiador das atitudes de quem reside em sua unidade. Mas o que define, afinal, o limite exato entre uma multa justa e um abuso de autoridade? Como você pode saber se a multa que chegou para você se encaixa na vitória de Itajaí ou na derrota de Praia Grande? A resposta não está em opiniões pessoais, mas sim nos detalhes frios e técnicos da documentação do seu condomínio e nas provas apresentadas. É aqui que entramos na análise do terceiro ponto dessa discussão, que envolve a negligência das regras sob o pretexto da menoridade ou da vida familiar. Um artigo recente do Dr. Peterson Gomes traz uma reflexão vital. A minoridade não isenta os pais de responsabilidades. É muito comum vermos cenas onde uma criança ou adolescente descumpre uma regra clara, como depredar uma área comum ou causar barulho excessivo em horários proibidos, e os pais reagirem com indignação ao serem multados. O argumento costuma ser emocional. Mas é apenas uma criança. Ou, vocês não têm coração? O direito, porém, não funciona com base no sentimentalismo. O condomínio não está punindo a criança, ele está penalizando a unidade pela falha na supervisão e na educação. O erro do menor não elimina a validade da regra.
Se o regimento diz que não pode jogar bola no corredor e a câmera registra o filho de um morador fazendo exatamente isso, a multa é legítima. O condomínio não pode fechar os olhos para um morador apenas porque ele tem filhos, sob pena de criar um tratamento desigual que destrói a autoridade da gestão e a harmonia entre os vizinhos. A tentativa de judicializar essas questões, na maioria das vezes, é uma fuga da responsabilidade. Pais que tentam processar o condomínio por multas legítimas costumam perder, pois o judiciário entende que o regimento interno é um contrato coletivo que não escolhe sobrenome, idade ou cargo. Se você mora ali, você assinou embaixo desse contrato. O grande tesouro, o conhecimento valioso que você precisa levar deste vídeo é este. Sua multa só tem validade jurídica se ela preencher 3 requisitos fundamentais. Primeiro, ela deve estar expressamente prevista na convenção ou no regimento interno. O síndico não pode inventar regras da sua cabeça. Segundo, ela deve ser aplicada seguindo o devido processo, garantindo o direito à ampla defesa. Você tem o direito de ser ouvido antes da cobrança final. E terceiro, ela deve ser justa e proporcional, sem retroatividade e com provas robustas. O plano infalível para se proteger de qualquer dor de cabeça é simples, mas poucos fazem. Conheça as regras do seu condomínio. Peça uma cópia da convenção e do regimento interno hoje mesmo. Leia cada página. Se o síndico tentar te multar por algo que não está escrito lá, ou se ele for lento demais para reclamar e tentar te punir por algo que ele aceitou tacitamente por meses, como no caso do armário de Itajaí, você tem as armas para reverter a situação, cancelar a multa e, se houver exposição humilhante, ser indenizado. Por outro lado, o caso da idosa em Praia Grande nos ensina a não ignorar as notificações. Se as reclamações começarem a chegar, não as trate como um vizinho chato reclamando. Trate como um risco ao seu patrimônio. Intervenha na conduta dos seus familiares ou inquilinos imediatamente. O silêncio e a inércia são os maiores inimigos do proprietário. A chave de tudo é a previsão legal e a boa-fé. Se você age com educação e respeita os limites escritos, o condomínio não pode te tocar. Se o condomínio age com transparência e segue o que foi decidido em assembleia, o morador não tem como fugir da responsabilidade. A convivência em condomínio é um exercício diário de diplomacia, mas quando a diplomacia falha, o que sobra é a lei. E a lei, como vimos, protege o direito de propriedade contra o abuso, mas também protege a coletividade contra o comportamento antissocial. No fim das contas, a pergunta que fica para todos nós é muito simples, mas profunda. A regra existe para todos ou só para alguns? Se o seu condomínio é organizado, ele funciona baseado em normas, respeito e responsabilidade, e isso inclui a responsabilidade dos pais pelos filhos e dos proprietários pelos seus govidades. Não se deixe intimidar por abusos, mas também não seja um morador que acha que o seu apartamento é uma ilha isolada do resto do mundo. O equilíbrio entre esses dois mundos é o que garante que o seu imóvel seja um lugar de paz e não de guerra judicial. E lembre-se, conhecimento é poder. Agora que você conhece esses casos reais e as interpretações da justiça, você está muito mais preparado para enfrentar qualquer notificação que aparecer na sua frente. Você já passou por alguma situação parecida? Já recebeu uma multa que achou absurda ou teve um vizinho cujo comportamento parecia não ter limites? Qual a sua opinião sobre a responsabilidade do proprietário pelas ações de quem mora em sua unidade? Você acha justo uma avó pagar R$20 mil pelos erros da neta? Compartilhe sua experiência nos comentários, conte a sua história e vamos debater esses limites do poder condominial. A sua dúvida pode ser a mesma de milhares de outras pessoas que também buscam apenas viver em paz no seu próprio lar. Até a próxima!